Bom dia a todas e todos. Eu sou Cauê de Moraes Vestena, aluno de doutorado do curso de pós-graduação em Ciências Geodésicas pela UFPR. Eu sou autor deste plugin para QGIS que vocês estão vendo aqui, chamado OSM Sidewall Creator, né? Cujo objetivo é criar a geometria de calçadas para o OpenStreetMap, usando as ferramentas do QGIS para depois ser importado lá no JOSM, né? E eu vou mostrar no vídeo de hoje todo o processo para a gente criar essas geometrias, para a gente poder importar lá no JOSM, tá bom? Então eu estou partindo aqui de um projeto aqui no QGIS onde eu já tenho, né? Onde eu já estou aqui carregado a base do SM, já tem a imagem de satélite de fundo, né? E já tem alguns polígonos, né, desenhados aqui, né? Já para mostrar para vocês. E depois eu vou fazer um exemplo do zero, tá bom? Então, a gente começa abrindo aqui o plugin, né? E uma coisa bacana é que o plugin ele é totalmente bilíngue, tá? Então, vamos colocar aqui em português, né? Já que essa é a versão em português do tutorial, eu pretendo publicar também uma versão em inglês. Vamos ver se vou conseguir, se vai dar tudo certo. Então, primeiramente, a gente escolhe o polígono de entrada aqui, né? Então, se você tem vários aqui, né? Eu sempre posso reiniciar aqui e ele já vai automaticamente dar o zoom e centrar no polígono que você escolheu, né? A gente tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui uns bairros aqui de Curitiba, né? E depois, inclusive, eu mostro como baixar, né, os bairros. Aí vamos vir aqui, ó, Água Verde, AU. Conforme eu vou escolhendo aqui por feição, né? Ele vai dando zoom e me levando até o polígono, até o bairro, e também já aplica esse estilo aqui que facilita a visualização, tá bom? Então, ele também tem as teclas aqui de cancelar, que fecha tudo que ele está fazendo, né? E ali também tem a tecla aqui, né, de reiniciar, que ele vai sempre zerando e voltar para o começo, né, do projeto, tá? Então, eu vou pegar aqui esse meu polígono 1 aqui, né? Bem simples aqui, bem tranquilo para mostrar um exemplo de uso bem básico, tá? Com poucas quadras aqui disponíveis. Então, a gente vai começar baixando os dados aqui do SM, né? Então, tem esse botãozão grande aqui na interface dele, né? Com o obter dados. Então, vamos lá. Ele tem aqui uma configuração do timeout, caso esteja lenta a API, né, o servidor do OpenStreetMap. Ele cicla por vários provedores diferentes, então se dá o timeout num, ele tenta em outro servidor chamar a overpass, né? E tem aqui a gente tem a opção de ignorar edificações. Por quê? Porque ele também, o plugin para o traçado das calçadas, ele leva em consideração as edificações para que as calçadas não sejam desenhadas por cima das edificações, por exemplo, tá? Então vamos aqui obter os dados, né? Deixa eu só voltar o mapa lá para onde estava, né? Computador velhinho, tadinho, tá sofrendo aqui, coitado. Então ele baixou aqui. Veja, aí agora, né? Ele obteve os dados e vai estar aqui na próxima tela. Então, nessa região pequena, ele tem poucos, né, pouquíssimos valores aqui da tag highway, né? Vamos ver aqui na tabela de atributos aqui o que foi que ele baixou, né? Então, a gente tem aqui as tags aqui, né, o ID de cada feição no OpenStreetMap e aqui estão os nós que compõem ele e a mais importante de tudo é o tipo de via, né? Dado pela tag highway igual a um determinado valor, né? Então a gente vai ter aqui que os valores que a gente colocar zero é para ignorar. Geralmente a tag service serve justamente para falar desses segmentos aqui que são vias particulares de condomínios e coisas do tipo que não interessam para o nosso objetivo. Aqui a gente está falando de calçado, de passeio público, de algo para o interesse público, tá bom, pessoal? Inclusive, vai ser disponibilizado um vídeo do curso de extensão em mapeamento colaborativo, onde toda essa temática, né, de mapeamento voltado à acessibilidade vai ser abordada.
tá? Então, aí aqui você precisa setar os valores, né, de largura para as diferentes tags, tá? Pode ser que isso mude, né, de rua para rua, mas por isso que é aconselhável a gente setar aqui, né, e colocar a imagem de fundo, e a gente pode fazer aqui algumas medições, inclusive, para verificar, né? Então, ó, aqui, né, a largura aqui pode estar dando algo em torno de 10 metros, então beleza, tá? Eu já vou mostrar por que então tá ok, tá? Então, vale lembrar, esse é um plugin feito para fazer as coisas de maneira guiada, porém não é a ideia você fazer, apertar um botão e tudo magicamente acontecer. Você precisa saber o que você está fazendo e verificando o processo para que você não faça, não coloque dado que não presta lá na base do OpenCityMap, né? Então agora o próximo passo é vir aqui em par dados e gerar as intersecções. Então ele vai fechar só as quadras, né, que estão só as quadras disponíveis, né? E ok, agora como não tem edificações aqui, ele desabilitou algumas opções que só vão estar disponíveis quando a gente tem edificações disponíveis, né? Então, testar se sobrepõe a edificação, distância mínima para edificações e a largura mínima, né, que uma calçada vai ter. Porque digamos que alguém, por alguma razão, tenha colocado uma edificação quase em cima da rua. Não faz sentido uma rua que não tenha uma largura de no mínimo 6 metros, né, mas dá para mudar esse parâmetro ali. Então, aí vai ter mais também a distância para adicionar a largura. Então, se é 8 metros, ele vai adicionar mais 2 metros para o total, ou seja, 1 metro a mais para cada lado. Porque o que a gente está mapeando não é o contorno das quadras, e sim o eixo das calçadas, que assim como o eixo assim como para as ruas a gente mapeia o eixo das ruas, para as calçadas a gente mapeia o eixo da calçada, que é o que representa onde um pedestre, né, ou qualquer usuário da calçada vai usar, tá bom? Então aí aqui a gente já pode ir para gerar as calçadas, né? Aqui está com raio de curvatura mais altinho, vamos deixar aqui 3 metros, né? E aqui ele gerou a geometria das calçadas. Só que a gente está interessado em gerar rotas com essas calçadas, certo? Então, se a gente fosse lá no editor ID, por exemplo, e desenhar essas calçadas aqui, ele ia apitar um problema, que essas calçadas são feições roteáveis que não estão ligadas com a rede de vias do OpenStreetMap. Então, a gente precisa criar ligação. E a solução dada na comunidade é criar os cruzamentos como geometria. Então, aqui, o nosso plugin, ele também já cria, né, a geometria dos cruzamentos, tá bom? E aí aqui tem vários parâmetros, eu vou falar deles um por um. Primeiro de tudo é curb, em quantos por cento. O curb vai ser a interface de acesso, que a hora que gerar eu mostro ali para vocês ele de volta. Tá? É onde a geometria do tipo ponto, base, para a gente inserir se ali tem uma rampa de acesso, como que é o acesso, ou se é só meio fio no seco, que é algo que, por exemplo, para pessoas cadeirantes, para pessoas com limitação de mobilidade, não é muito interessante para acessar a calçada, né? Aí vai ter a distância dentro, né? Porque esses cruzamentos eles vão sendo gerados, né, aqui, né? E aí, dependendo de como a gente pode levar ele mais para dentro ou mais para fora, tá? E eu vou mostrar para vocês depois de gerar. Tem algumas situações, né, em que a gente tem segmentos muito pequenos e não vai ser legal a gente gerar cruzamentos em todos esses segmentos. Tem uma distância mínima. E também tem a distância tolerada, né, que a gente tem a opção de já remover, né, porque em algumas situações ele vai gerar cruzamentos espúrios que não são de interesse para a gente colocar na base do OpenStreetMap, então ele também gera dados para a gente conseguir fazer essa filtragem. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos lá então, vamos gerar esses cruzamentos. Eu vou pôr aqui de ladinho aqui e vamos lá.
ele gerou os cruzamentos. Então, como eu disse, esses aqui são os curbs, são as interfaces que depois vai ter como a gente colocar se isso é uma rampa, se isso não é uma rampa e por aí vai. Tudo bem? E por fim, a gente vai ter a parte de subdivisão das calçadas. Por quê? Aqui no Brasil é conhecido que boa parte das calçadas são feitas de uma maneira, né, desconexa do poder público, que é a responsabilidade do morador, ou seja, cada lugar faz a calçada de um jeito diferente, sabe? E, e isso nem sempre favorece, né, a caminhabilidade nas calçadas, a gente vê por aí mais diversos tipos de coisas, tá? Então a gente tem aqui algumas opções para geral, vou mostrar ela para vocês. Primeiramente, quando a gente tiver disponível ou endereços ou edificações, a gente vai poder gerar os polígonos de Voronoi desses endereços, dos centroides, né? Seja de endereço ou seja de edificações. Isso vai permitir fazer uma divisão aqui condizente com a divisão dos lotes, tá? Mas a gente vai ter aqui também outras opções, né? Então, vou por aqui, ó, junto a outra opção. Por largura máxima, por número X de segmentos, né? Que eu posso desabilitar aqui, né? E ele só vai mostrar número X segmentos, que não é lá tão interessante, tá? É melhor por comprimento, né? Então, vamos habilitar aqui os polígonos de Voronoi, né? E vamos colocar, para usar os polígonos de Voronoi, e uma largura máxima do lote de 20 metros. Né? E também ele pode fazer a divisão só por faces de quadro, porque às vezes a gente tem regiões onde é muito homogênea as calçadas, mas dificilmente ela é homogênea ao longo de uma quadra inteira. Isso daria depois trabalho para você ficar subdividindo essas feições. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora à parte de subdividir essas geometrias, porque até o momento elas são geometrias inteiriças, tá? Então vamos lá, ó. Vou selecionar aqui uma calçada, né? Ela é uma geometria só, tudo bem? Então, vamos subir. Então, aqui está. Agora, ó, pode ver que condiz aqui com esse lote aqui, né? Condiz, né, com esse endereço aqui comparado a esse outro endereço, por exemplo. E aqui, se a gente tiver uma região onde não tem endereços, ele vai colocar um máximo de 20 metros, tá bom? Então, por fim, a gente vai poder exportar o nosso resultado, que vai poder lá ser importado lá no JOSM, tá? Então, aqui você só tem que selecionar uma pasta qualquer, porque ele já vai criar uma pasta onde vai ter todos os arquivos e ele gera aqui com um identificador único. Então, você não tem que se preocupar se vai sobrescrever alguma coisa ou qualquer outra, tá bom? E daí agora ele habilitou o botão OK aqui e ele vai dar a mensagem de sucesso aqui. Vamos lá abrir os dados para a gente ver o que saiu de lá, né? Então, documentos aqui e essa saída produzida agora 9h36, né? Então, a gente vai ter aqui as saídas prontinhas para exportar lá no JOSM, então as calçadas e cruzamentos e os pontos de travessia, né? Os pontos de acesso, né? Não vou abrir aqui eles agora. A gente vai ter também aqui consultas para Overpass para a gente recuperar, né, o que a gente criou aqui, né, e o arquivo .geojson contendo todas essas feições, né, tá abrindo aí, né, então tá aqui certinho, tudo feature collection, em WGS 84 já, que é o KeyPad, né, e bonito aqui, né, latitude, desculpa, longitude, latitude, né, comprimento, tudo bonito, né? Então é isso, pessoal.
Aí a gente também vai ter alguns arquivos auxiliares aqui, né? Então, para função de debug, assim, né? Então, para a gente conferir se o que saiu está tudo certo, né? Então, aqui, ó, buffers originais, é a partir de um processo geométrico que são geradas as calçadas, né? Então, ele gera um buffer para cada segmento separado, tá? Vamos lá. Aí, os cruzamentos interiores, os pontos usados para criar os cruzamentos, né? Outra coisa bacana, ele também vai exportar o polígono de entrada para que você possa, né, gerenciar, né, a produção de calçadas para uma cidade como um todo, né? Ele tem os chamados protoblocks, que são muito importantes no processo interno, né, do, do, do algoritmo, dos algoritmos que produzem, né? Que eles são a poligonização desses segmentos de calçada aqui, tá bom? E a gente vai ter também os polígonos de Voronoi gerados, que são aqueles que vão servir para fazer a subdivisão das calçadas, né? Então vamos ativar aqui com a seleção, ativar aqui a calçada, né? Tá aqui, tá vendo? Né? Eles que vão permitir fazer uma divisão aproximada com o que seria a divisão lote a lote, tá legal? Isso é muito bacana e possibilita uma subdivisão condizente com o real, tá? Outra questão são os voronóis das intersecções de calçadas. Qual que é a grande utilidade disso aqui, né? Vamos pôr aqui as calçadas e os cruzamentos por cima. A ideia é gerar projetos no Task Manager onde seja permitido a gente validar as calçadas e os cruzamentos que foram gerados. Então, imagine que interessante isso aqui, né? A gente vem aqui, vamos colocar aqui uma transparência e ok, né? Então, e agora vamos por aqui os... Não, tem muita camada aqui, gente. E aí a gente possa, né, lá no Task Manager, validar essas calçadas e, sobretudo, os cruzamentos, né, que são muito importantes para navegação voltada para acessibilidade, certo? Então, esse é um exemplo simples de uso aqui do plugin, tá? O vídeo já está indo para 20 minutos aqui, né? Então, eu vou anotar. Vamos então agora para um exemplo do zero. Vamos começar aqui. Tá. Só deixa eu cancelar aqui. Deixa eu ver. Eu já fechei o plugin, né? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo do zero. Fechar, yes, ok. Fechar sem salvar, né? Eu chamando. Então aqui a gente está com um projeto zerado aqui no QGIS padrão, tá? E ele aqui já dá alguns auxílios para a gente começar do zero. Então, ele já tem aqui os botões para a gente adicionar o mapa base do OpenStreetMap e colocar a imagem base do BIM, né? Que é uma imagem que é autorizado o uso para o OpenStreetMap. Então, colocar aqui não viola nenhuma condição de uso do BIM, né? Tem a opção de você usar também coisas aqui do Quick Map Services, mas cuidado com a licença de uso de cada um, tá? Não usa do Google, é proibido, tá? Então vamos lá. Vou deixar a imagem do Bing aqui para baixo e vamos navegar até a nossa querida cidade de Curitiba, né? Vamos achar aqui uma região tranquila aqui e vamos lá. Então, vamos fazer aqui um polígono, né? Layer, create layer, não vem new virtual layer, porque o plugin ele gera layers temporários, então ele está programado para deletar todos os layers temporários, tá? Então a gente vem aqui como um gel package. É indicadíssimo usar o gel package, tá bom, pessoal?
Esquece shapefile. Shapefile teve seu papel importante historicamente, mas hoje em dia a gente tem formatos modernos muito superiores ao shapefile, que inclusive eles usam apenas um arquivo para isso e não 4 arquivos que ficam soltos por lá. Sem falar em outras questões técnicas do shapefile. Então vamos lá. Neo Geo Package. Então vamos criar aqui, né, um arquivo. Vamos teste cdwall creator salvar, tá? Então, tipo de geometria, polígono, ok? Pode ser o 4326, tá tudo certo, né? Então, aí a gente dá um ok. Criado o polígono, vamos aqui inserir, né, um polígono de uma região de interesse. Vou inclusive fazer dois para que a gente teste aqui, né, a função de multisseleção aqui, né? Criei aqui um polígono numa região de interesse, né? Deixar o feed para autogerar, isso é uma coisa bacana do GeoPackage, que já gera pelo menos um campo chamado feed só para garantir, né? Ok. Ele gerou aqui, pode deixar com esse estilo aqui, que depois o plugin automaticamente coloca aquele estilo que fica melhor para a gente trabalhar aqui. E vamos fazer aqui um outro polígono, né? Ok, certo? Muito importante. Antes de usar, salva as edições e desativa o modo edição, né? Que a gente teve que ativar lá. Então, vamos lá. Agora a gente abre aqui o nosso lindo plugin e seleciona aqui, teste, né? Aí aqui, olha, ele já aplicou aqui e por feed vamos pegar aqui o 2, né? A gente pode selecionar e toda vez que muda a seleção, ele muda lá. Vamos lá, obter os dados do OpenCityMap, né? Tá baixando aí. É legal que ele vai dando aqui o progresso, né? Dá para baixar sem incluir as edificações, tá? Só dá para esperar, né? Não tem muito o que fazer. Vamos tocar uma musiquinha. Foi. Então, pronto. Beleza. Agora a gente tem aqui também, a gente viu aqui, ó, aparece o valor steps, né? Fica como 0, né? Tertiary 8, residential 6. A gente pode mudar esses valores, vamos pôr aqui. Geralmente tem ficado meio subestimado, assim. Então vamos 10 e residential 8, né? E a gente tem também aqui para a gente remover as ruas que não tem fim, né? Ruas sem saída, né? Aqui a tradução não tá legal. Então, por exemplo, aqui, né? Isso aqui talvez seja do tipo service, né? Vamos até colocar aqui propriedades. Vamos colocar para pôr uma simbologia, né? Vamos pôr aqui 0,5 milímetro e categorizada, 0,5 milímetro, highway, ok. Então a gente pode ver que isso aqui é service, tá ok, né? Aqui são ruas mesmo, então legal, ok. Então é isso, né? A gente tem a opção aqui para remover, né, ruas sem saídas por iteração, então conforme rua sem fim, né? Então se tivesse várias ligações aqui,
teria como ir removendo e ficam só as ruas que têm bastante ligação, tá? Então vamos dar um limpar e obter apenas as interseções. Então agora a gente tem aqui, vamos desativar aqui tudo, hide all layers, subdividido aqui, né? Então a gente tem aqui, né? Eu acho que inclusive eu coloquei para, não foi colocar para remover, tá? Então a gente tem aqui o SM padrão, né? Aqui estava, então devia estar como service, isso foi removido. E a gente tem aqui os endereços. Não tem problema, se ele remover ruas, né, que aí não vai ser gerado, tá tudo bem, dá para ser incluído depois. O que não pode é gerar calçado onde não faz sentido existir calçado, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos tirar aqui os endereços de interseção. Agora temos edificações, né? Então agora aparece aquelas opções, testar se sobrepõe, né? Aí vai ter uma distância mínima para edificações, talvez 1 metro seja muito pouco, né? Você nunca viu uma calçada. Na verdade, tem lugares que existe mesmo, né? Mas vamos por aqui 2 metros, né? E a largura mínima de uma rua, 8 metros nessa região, tá ok. Adicionar 1 metro para cada lado, tá certo. E acho que um raio de curvatura de 3 metros. Vale lembrar, aqui eu tô, como é um tutorial, eu tô mostrando isso, né? Meio chutado. Mas você tem que conhecer a realidade local que você está gerando esses dados. E o interessante é que você coloque medidas apoiadas no conhecimento da realidade local. Tá bom, pessoal? Então, aqui, gerei as calçadas, né? A geometria delas aqui bonitinha, né? Vale a pena sempre olhar se está condizente aqui, ó, por exemplo. Claro que vale lembrar que a imagem nem sempre vai estar alinhada, então dá para ver aqui, ó, o eixo está desalinhado aqui. Então, para esse lado está desalinhado, mas está alinhado. Lá na hora do JOSM a gente pode fazer, também a gente pode dar uma mexida quadra por quadra e tudo mais, né? Mas a gente vê que no geral, olha, tá condizente com a realidade, né? Mas sempre precisa olhar quadra por quadra antes de importar no JOSM, tá? Aqui a gente já dá uma olhada, afinal de contas, né? Vai dar um trabalho refazer tudo de novo, mas a gente já confere se está tudo bonito, né? Não gostei do resultado. Reinicia e vai tudo de novo. Aqui, ó. 2, obter os dados, né? Vamos novamente aguardar. Essa parte demora um pouquinho mais. Volta aqui para o ukulele. Dessa vez demorou pouco. Vamos lembrar que a gente pôs aqui 10 e aqui 8, né? Opa, os mesmos parâmetros que a gente colocou antes. 2 metros, 8 metros, certo? E agora vamos aqui para os cruzamentos, né? Ele tem aqui a opção de a gente gerar eles aqui, né? Paralelos ao segmento que é transversal aqui, né? Então, ele vai gerar aqui paralelo à rua que cruza, né? Então, aqui, por exemplo, ele vai gerar mais ou menos aqui, assim, né? Aqui a gente está numa malha bem regular aqui, então é um pouco difícil mostrar isso, tá? E, por fim, uh, a gente tem algumas ferramentas de controle de qualidade dos cruzamentos, tá? Aqui não vai aplicar muito, porque está tudo bem regularzinho. Então, vamos adicionar um pouquinho mais de distância dentro, paralelo. Eu vou gerar esses perpendicularmente só para mostrar para vocês e vamos gerar aqui, né? Então, como vocês veem, ele gerou perpendicular ao próprio cruzamento em que ele está, certo? Por fim, vamos subdividir as calçadas, não vamos usar polígono e Voronoi só para mostrar para vocês. Vamos dividir só por face de quadra, só para mostrar nesse exemplo, tá? Foi.
né? Eu vou fechar ele aqui. Se vocês fecharem usando o xizinho, ele não interrompe o processo. Se vocês usarem o cancelar ou reiniciar, ele vai zerar tudo, como eu já vou mostrar para vocês aqui, né? Então, fechar pelo xizinho não tem problema nenhum. Você pode fazer isso a hora que quiser, inclusive, depois abrir de novo, né? E vocês vão ver aqui que ele subdividiu, né? Apenas pelas faces de 4, tá? Em algumas situações homogêneas, essa vai ser uma das melhores subdivisões, porque vai ser a mesma calçada ao longo de toda essa face de 4, tá bom? Se bem que às vezes você tem o mesmo tipo, mas o estado de conservação muda ao longo da quadra, isso acontece muito, tá? A realidade é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Então, como vocês vão ver aqui, se eu apertar no cancelar, é como se não tivesse feito nada, tá? Então, vamos abrir ela aqui de novo, tá? Vou agora, então, fazer um exemplo com uma subdivisão mais interessante para a gente acompanhar, por exemplo, uma cidade inteira, tá bom? Isso vai ficar, então, para o próximo vídeo aqui, né? Que esse já está indo para meia hora, né, e tal. Então, espero que vocês tenham gostado. Por favor, dúvidas e sugestões aqui nos comentários. Sempre podem entrar em contato com Mapeadores Livres, tá bom? Sempre, tá? Manda mensagem, fala aí que a gente está sempre à disposição, tudo bem? Para tirar dúvida e esclarecimento, qualquer coisa.